Senhor Presidente, a quem cumprimento. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia, Sr. Dr. Carlos Albuquerque. O Sr. Doutor esteve no Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal precisamente no período da incursão do Dr. Luís Costa Ferreira e do Dr. Pedro Machado na PwC. Portanto, teve a substituir precisamente no mesmo período, no mesmo hiato temporal. Pergunto-lhe... No período, desculpe, não percebi, no mesmo período? O senhor doutor esteve no Departamento de Supervisão do Banco de Portugal em substituição do doutor Luís Costa Ferreira e do doutor Pedro Machado, precisamente no período em que eles saíram para a PwC. Exatamente. Certo, muito bem. Certo. Pergunto-lhe, o senhor doutor teve acesso às práticas de supervisão anteriores à implementação do mecanismo único de supervisão que foi implementado em 4/11/2014? Eu tive acesso na minha relação com os serviços. Eu tive acesso na relação com os serviços, com as equipas que acompanhavam o novo banco, e eu tive acesso na base em que tive que fazer com todas as equipas no momento inicial, fazer um ponto de situação de todos os processos que estavam em curso. Tive acesso na prática normal, que é dirigir uma área qualquer que ela seja. Um novo diretor chega, o que é que tem que fazer quando chega? Tentar entender aquilo que está a gerir, tentar entender aquilo que está os aspectos fundamentais, e nessa base eu tive acesso, Perguntar-me-á, tive uma grande preocupação em ir para trás, anos, meses? Honestamente não tive. A minha preocupação era o novo banco. E procurar encontrar formas corretas, ágeis, eficientes ou eficazes, não sei bem a palavra que utilizo, em conjunto com as equipas de supervisão de Frankfurt, de procurar que o novo banco fosse um banco que sobrevivesse, que se mantivesse e que fosse recolocado no mercado como um banco dentro daquilo que é a normalidade de um banco e, portanto, deixasse de ser na prática banco de transição. Tive acesso às práticas anteriores, tive acesso no conhecimento normal, tive acesso na introdução e na forma como normalmente uma pessoa que entra numa área tem que conhecer o que é que se passa e o que é que se passou de mais relevante. Muito obrigado. Precisamente, o Sr. Doutor é contratado e deve ter feito um diagnóstico para perceber, designadamente num contexto tão específico como esse e único à data, o que é que tinha acontecido precisamente no Departamento de Supervisão e o que é que tinha corrido mal. E que diagnóstico é que o Sr. Doutor fez, não obstante já sabermos que estamos no âmbito do MUS, do Mecanismo Único de Supervisão, mas o que é que o Sr. Doutor identificou como estando mal e como tendo que corrigir, porque não foi para lá para fazer mais do mesmo, foi para lá para alterar e para corrigir. Quando uma pessoa entra numa equipa, não é uma pessoa nova, é para alterar aquilo que não está bem. O que é que o Sr. Doutor identificou como estando mal e o que é que corrigiu? É para corrigir e, efetivamente, o que se fez naquele período de lá para cá foram correções muito significativas, e nós temos falado aqui em algumas delas, na forma como se acompanham as instituições. O que é que eu detetei nesse caso concreto ou noutros? O que detetei é aquilo que se tem falado aqui, aquilo que tem sido acompanhado. A supervisão era menos intrusiva do que é hoje. A supervisão era menos, se quiser, menos próxima do que é hoje. Era menos, se calhar, menos, mas não sei se seria só no novo banco. Quer dizer, e há coisas que todos conhecemos que, se calhar, se passariam. Agora, o que se procurou, acima de tudo, foi e, aliás, o princípio da supervisão intrusiva foi muito referido e foi muito reafirmado pelo SSM, pela Presidente do SSM, e como um dos princípios do SSM, podemos ou não concordar, mas o princípio da supervisão intrusiva, que é aquilo que acontece hoje. O supervisor hoje, às vezes, quase que parece que toma as decisões de gestão, ou algumas delas. O que se detectou foi, efetivamente, um tema de necessidade de acompanhar de uma forma muito mais profunda os temas das imperidades, os temas do CRE, os temas da governance. Note, no caso do novo banco, os temas da governance não eram fáceis. Estávamos no âmbito de um banco de transição. Estávamos no âmbito de um banco em que a relação da administração com o Fundo de Resolução seria seguramente muito próxima e a capacidade de gestão dos próprios elementos que estavam na administração do novo banco, do ponto de vista do governance, era uma capacidade limitada àquilo que eram os objetivos muito concretos que tinham, que eram objetivos de preparar o banco para ser colocado no mercado, penso eu. E, portanto, o que é que foi detectado? Foi detectado de um ponto de vista, quer dizer, que a supervisão do Banco de Portugal devia ter, a supervisão do Banco de Portugal e depois do SSM deveria ter
mudanças no sentido de ser bastante mais intrusiva, bastante mais atuante, bastante mais próxima. Note, por outro lado, que há instrumentos que existem hoje que não existiam na altura. Por exemplo, falámos aqui agora fortemente no Pilar, o Pilar 2 não existia. O Pilar 2 é uma coisa da União Bancária. O Pilar 2 vem da regulamentação europeia. O Pilar 2 é um fortíssimo instrumento que é a Basileia 2, a Basileia 3, são instrumentos que não existiam no passado, que também, em termos internacionais, resultam do Sarbanes e resultam da crise do subprime, resultam daí. Portanto, os instrumentos que a supervisão passou a ter a partir de certa altura são bastante diferentes daqueles instrumentos que existiam antes, não é? Que era o capital 8%. Pronto, então temos o tema fechado, o capital 8%. Hoje, os bancos em Portugal têm níveis de capital de 14, 15, 16, 17, completamente individualizado. Os requisitos de capital são individuais para cada um dos bancos. Há um pilar 1 que são 8% que se mantém, mas depois há requisitos de pilar 2 que são requisitos. O banco A tem não sei quanto, o banco B tem não sei quanto, em função dos próprios riscos. Portanto, o que é que ela trouxe significativamente? Por exemplo, a criação de uma coisa que é o SREP, que é a análise anual, que é o elemento, portanto, a revisão anual que o supervisor faz e que leva à decisão. A decisão de SREP, uma das componentes, é uma decisão de capital. Tudo isto não existia antes. Tudo isto eram instrumentos que no passado não existiam. O tema do Funding and Capital Plan, que aparece durante o período da Troika, é um instrumento importante para se ter a perspectiva do futuro da instituição. Há todo um conjunto de instrumentos que aparecem também com a implementação da União Bancária e com este reforço de regulamentação que foi criado nessa altura, que são extremamente importantes. Eu diria que hoje, a supervisão conhece, não é o novo banco, em geral os bancos que são supervisionados conhecem muito melhor do que conhecia nessa altura, muito melhor os requisitos de informação, os temas de informação, mesmo ao mercado. Eu acho que muita gente não vê, por exemplo, o relatório da disciplina de mercado, que está sempre anexo aos relatórios e contas. Tem uma informação sobre as instituições muito substancial. Devo dizer que eu fico admirado, porque dá-me a ideia que nunca ninguém lê. O relatório da disciplina do mercado, que é anexo ao relatório e contas dos bancos, anualmente, é um relatório com um nível de detalhe sobre as posições em risco, sobre as posições de imparidades, sobre as situações. Eu fico com a sensação que ninguém lê, ninguém lá chega. As pessoas devem começar o relatório de contas, digo as pessoas em geral, devem começar na primeira página, vem aquela parte da comunicação do Presidente e depois o resto. Portanto, hoje, os instrumentos que a supervisão tem, e digo, não é só o BCE, também porque o Banco de Portugal depois pratica nas Less Significant Institutions princípios muito próximos dos outros, com algum nível de proporcionalidade. Portanto, os temas fundamentais têm sido, grosso modo, os temas de governo, os temas de governo interno, os temas de governo interno. Hoje, a forma como são acompanhados é completamente diferente do que era na altura. O próprio fit and proper. A própria forma como se equacionam os membros dos órgãos sociais. Já havia aqui alguém dizer que havia instrumentos, não havia instrumentos, havia capacidade, não havia capacidade. É fácil dizer isso. Eu também posso dizer havia, não havia. Não, o problema é no concreto. Quando nós temos à frente uma pessoa que achamos que, com base muitas vezes em alguns indícios, esta pessoa não deve ficar. E depois, honestamente, eu não sei bem se a lei cobra ou não cobra. Eu não sei. Eu confrontei-me com situações dessas. Esta pessoa nós achamos que não deve ficar. Mas baseamos em quê? A lei cobra ou não cobra? Essa pessoa foi condenada criminalmente por um crime, passou trazido a julgado e não há dúvida nenhuma. Mas ninguém com um crime financeiro trazido a julgado se candidata a ser administrador de um banco. Existiam instrumentos que não existiam? Eu não sei, honestamente, porque quando nos confrontamos, eu confrontei-me com vários. O BCE, por exemplo, diz no relatório que publicou estes dias, que no ano passado, por persuasão, houve 22 casos que não foram continuados. Não foi recusado, foi por persuasão. Foram 22. Os 1000 e tal que autorizou, 22 não foram autorizados. Agora, eu, confrontado com uma situação de fit and proper, uma pessoa que tem notícias negativas do ponto de vista reputacional, o que é importante num banco não deixar de ter como CEO, por exemplo, uma pessoa que tenha uma informação pública negativa. Há instrumentos para dizer a esta pessoa não fique? Honestamente, eu não sei. Estamos no domínio de uma razoável nível de subjetividade.
Se calhar, se nós dissermos não fica, o Tribunal é capaz de dizer daqui a 2 anos ou 3 não havia dados concretos e a pessoa tem que... Não sei. Portanto, dizer que há instrumentos, não há instrumentos, dizer assim, desta forma, peço imensa desculpa, é leviano. Muito obrigado. Fica a perplexidade para todos nós de para que é que serve e para que é que servia à data o Banco de Portugal, designadamente o Departamento de Supervisão Prudencial, que tem como função servir de garante para que todos os cidadãos possam confiar que as instituições bancárias onde confiam as suas vidas, os seus depósitos, e sabemos que há pessoas que ficaram com as vidas destruídas, estão supervisionadas. É como fazendo aqui a analogia para o crime, nós sabemos que há crime, mas há polícias, há órgãos de polícia criminal e há tribunais. Eu pergunto aqui em concreto, sabendo que a função do supervisor e do regulador é precisamente supervisionar e regular, quais eram as funções? Ficamos reconduzidos à célebre frase de que estávamos no âmbito dos poderes da Rainha de Inglaterra ou, efetivamente, não exerceram esses poderes? Esses poderes existiam e nós sabemos que sim, conhecemos o REGIC. Porquê é que eles não foram exercidos? Sr. Deputado, deixe-me dar 2 notas. Eu acho que é-me permitido discordar, não é? Primeira nota. As conclusões não se podem tirar só dos... Há uma total assimetria de conclusões. O Sr. Deputado está a tirar conclusões de um ou dois factos que não correram bem. Não está a tirar conclusões dos outros que não correram bem, dos que correram bem. Só por curiosidade, o FITAN para o Banco de Portugal faz a mais de 1000 pessoas por ano. Eu, num ano em que estive lá, fiz a mais de 1000 pessoas. Mais de 1000. O Sr. Deputado diz-me assim, dos 1600 não são bons. Não é correto. Há 2 ou 3, se calhar, ou 4 ou 5. Portanto, não pode, a partir de alguns, tomar conclusões sobre o todo. Não é? Sr. Doutor, desculpar-me-á, mas esses alguns que está a falar tiveram consequências devastadoras sistémicas, verdade, e os outros não. Os outros estamos a falar de créditos particulares, portanto, e de expressão reduzida. Eu não conheço, e penso que mais ninguém conhece alguém dessa dimensão. De resto, foi caso único. E pergunto, havendo o conhecimento disso, e pergunto-lhe porque o Sr. Doutor... Eu sei que o Sr. Doutor não estava lá nesta data, eu sei disso, mas o Sr. Doutor foi quem ocupou, eu sei, entre 2014 e 2017. Sei também que cumpriu o cooling off, o período de nojo. Eu sei isso, mas o que eu pergunto é, quando foi para lá, viu o que se passou para trás, porque obrigatoriamente teve que ver. Pergunto-lhe qual era a função, porque para nós importa saber qual é a função de garante do Banco de Portugal, em concreto, o que é que garantia, que garantia dá aos cidadãos, aos contribuintes, o que é que lá estavam a fazer, porque são tudo pessoas remuneradas, bem remuneradas, o que é que lá estavam a fazer com o quadro que temos à vista? A senhora deputada não sabe que situações dessas aconteceram enquanto eu lá estive, nem eu lhe vou dizer. Porque não posso dizer, não devo dizer. Mas a senhora deputada não sabe. Ou seja, eu estou-lhe a dizer que o BCM, o BCE, refere que o ano passado 22 pessoas, por questões de persuasão, desistiram dos seus processos de candidatura a membros dos órgãos sociais. Essa informação, o Banco de Portugal para Portugal ou para os países não é divulgada. Mas é evidente que ao longo do processo há situações destas em que a supervisão o que faz é falar com as pessoas e ter alguma persuasão para desistirem de candidaturas. Isso é feito. Houve casos concretos em que isso não foi feito. Eu digo, isso é feito com regularidade. Agora, não são situações de recusa pura que depois seguem para recursos de tribunal. Mas isso é feito sempre. Isso sempre foi feito. Em alguns casos não terá sido. Sou deputada, perdoe-me, não sei porquê, não conheço. Em alguns casos não terá sido. Noutros terá sido. Noutros terá sido. Agora, essa função, digamos, de persuasão, que é sempre preferível, de persuadir pessoas a desistirem dos seus processos, isso é feito em permanência. E eu sei que é feito em permanência e eu sei que tive essa experiência. Muito obrigado, Sr. Doutor. Essa persuasão poderá ser agora mais convincente do que terá sido na altura, terá sido uma persuasão mais impressiva.
porque isso leva-nos também aos tais processos que o Sr. Doutor aqui referiu sobre quando há informação pública negativa sobre uma pessoa e sobre a falta de idoneidade. Nós sabemos que há mecanismos que impendem, em concreto, sobre a falta de idoneidade e, no caso concreto, ali impunha-se que tivesse havido uma atuação relativamente à falta de idoneidade de determinados membros da administração, que de resto havia a confusão entre os cargos no grupo GES. Atendendo a isso, eu insisto, quais são as funções, quais eram as funções e com esses conhecimentos todos, o que é que devia ter sido feito pelo Departamento de Supervisão? O que é que devia ter sido feito com os conhecimentos que tinham e que não foi? E porquê que não foi? Que é para não estarmos na Rainha de Portugal, na Rainha de Inglaterra. A Sra. Deputada está a perguntar o que devia ter sido feito nessa altura ou o que devia ter sido feito para depois. Nessa altura... Há data. Não sei, não sou capaz. Há data, mas com a análise que fez... com a análise que fez dos processos que estavam implementados, porque teve que os analisar para os corrigir. Quando vamos corrigir alguma coisa, temos que perceber o que é que vamos corrigir. E a correção, nesses casos concretos, acima de tudo, foi feita através de alterações significativas na regulamentação sobre essas matérias. Por exemplo, a Sra. Deputada falou na interligação entre pessoas que acumulavam cargos no BES e nas empresas do Grupo BES. Isso hoje não é possível. Hoje as limitações, mais a transposição na legislação portuguesa dos temas do fit and proper e da acumulação de lugares, por causa do caso BES, não sei se a diretiva diz que por exemplo, todos os cargos exercidos num grupo são, para contextualizar, um administrador não pode ter mais do que 4 cargos não executivos, por exemplo. 4 cargos não executivos. A diretiva diz que todos os cargos exercidos no mesmo grupo são contados como um. Por exemplo, eu estou num grupo económico português, uma pessoa está num grupo económico português e exerce 10 cargos nesse grupo, é administrador de várias empresas do grupo. É uma coisa normal. Administrador da Casa-Mãe, administrador de 3 ou 4 filiais. Em Portugal conta como 3 ou 4. Em Espanha conta como 1. Porque enquanto que os países todos da Europa transcreveram esta norma da diretiva, no sentido de dizer todos os elementos que fazem parte de um grupo económico, todos os lugares ocupados num grupo económico contam como 1, em Portugal e na Alemanha, penso que são os únicos, transcreveram, dizendo todas as entidades que fazem parte do grupo económico com supervisão consolidada, contam como 1. E isto foi, eu não conheço, mas isto foi seguramente uma consequência daquilo que referiu, ou seja, foi uma consequência de dizer, quem está fora do grupo que nós consolidamos, cada lugar é um lugar e não conta como 1. Por exemplo, um banco espanhol que esteja cá em Portugal, a mesma pessoa que em Espanha pode acumular cargos na administração, em Portugal não pode, se os cargos que tiver forem cargos fora do setor financeiro. E eu assisti a casos desses, devo dizer. Eu conheço casos desses, nós temos muitos bancos ligados à Espanha. Um espanhol, em Espanha, pode ser administrador de um banco, exercendo cargos, por exemplo, na executivos, em grupos económicos não bancários. Em Portugal não pode. Portanto, estas são consequências que resultaram do caso BES. Agora uma proposta de Código de Atividade Bancária tem várias propostas que são consequência clara de situações que aconteceram em Portugal. Não só no caso BES, mas noutro. Claras. Tem normas que estão a ser propostas que são consequências claras de situações. Mas esta é uma consequência clara dessa situação. O que é que se fez? Todo o processo de supervisão mudou radicalmente, incluindo o fit and proper, que na altura era um processo, ainda se chama idoneidade. Não é só a idoneidade é o único aspecto, mas é aquele em que não há princípio da proporcionalidade. Nos outros existe. Ou seja, a idoneidade é vista da mesma forma para uma grande instituição como para uma pequena instituição. O critério de disponibilidade tem o princípio da proporcionalidade. É visto de uma forma para uma grande instituição, é visto de uma outra para uma pequena instituição. E depois há o critério da competência, da experiência, etc. Mas o critério de idoneidade é o único que não tem princípio da proporcionalidade. Ou há ou não há. E é evidentemente que não é tão fácil quanto isso. Agora, e na altura o que é que devia ter feito? Peço-lhe que não me obrigue a responder. Porque o doutor não sabe ou porque não quer responder? Porque a resposta é uma resposta que é um mero juízo de valor. É um mero juízo de valor. Portanto, subjetivo, é isso? Eu não estive lá, eu não sei, outra vez, Sr. Presidente, na supervisão,
como em muitos outros sítios, mas ali em concreto, as decisões são muito tomadas em função das circunstâncias do momento, sejam elas boas ou más. Sejam elas boas ou más. Eu não sei, as pessoas que tomaram a decisão, não sei quais foram, com que circunstâncias tomaram as decisões. Muito obrigado. Portanto, se eu der hoje uma resposta, é completamente descontextualizada. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor. Sr. Doutor, percebendo isso, mas as pessoas têm que estar habituadas nesses lugares a tomar decisões em situações de stress e com as circunstâncias que conhecemos. No fundo, é essa a vida de todos nós. Pergunto-lhe também, o Dr. Luís Costa Ferreira disse aqui nesta Comissão Parlamentar que a supervisão foi tão eficaz, e estou a reproduzir as expressões que ele disse, que foi o extraordinário desempenho do ETRIC II em 2013 que a situação financeira da ESI foi conhecida. Referiu que esse mecanismo, o ETRIC II, tinha características inovadoras e totalmente intrusivas e que permitiu desbloquear toda esta situação. E que a derrocada do GES recai sobre os seus dirigentes, e isso não coloca em causa, em resultado da gestão danosa e outras práticas ilícitas que tiveram. Mais uma vez pergunto, onde fica o papel do supervisor, onde fica o papel dos polícias? Chamemos-lhe assim em linguagem coloquial. Onde fica o papel dos polícias? O que é que poderiam ter feito se ainda por cima até apanharam onde é que estava? É como se fosse uma operação de narcotráfico. Estamos a ver, está tudo a ver e, no entanto, não fazemos nada. Senhora Deputada, fizeram o que entendiam que deviam fazer, detectaram, fizeram o que entendiam que deviam fazer. Não sou capaz de... Não, quer dizer, posso agora como é que se diz? Conjecturar, não é? Conjecturar aquilo que podia ser feito, mas quer dizer, não penso que seja um exercício útil eu estar aqui a conjecturar o que podia ser feito. Quer dizer... Doutora, eu não lhe peço opiniões subjetivas nem conjecturas. O que eu lhe peço é que, com base na experiência que teve e nos conhecimentos com factos factuais que teve da oportunidade de ter observado em primeira linha o que se estava a passar, que nos dê a opinião. O Sr. Doutor é perito, até já escreveu livros sobre a relação bancária e tudo, portanto, a sua análise não é uma opinião não estruturada, é o que é que se passou, qual é a análise sobre aquilo que aconteceu. Sr. Deputado, a única coisa que eu posso dizer é que das situações que me surgiram, enfim, com alguma semelhança com essa, eu acho que as decisões que foram tomadas foram as corretas. Nas situações que me surgiram, enquanto eu fui diretor da supervisão do Banco de Portugal, com alguma semelhança, enfim, não é uma semelhança tão grande, mas quer dizer, que envolveram depois consequências algo semelhantes, eu penso que as decisões foram bem tomadas. Eu também penso que as pessoas, na altura que tomaram as decisões, porventura não foram as mais corretas, não sei, o fizeram dentro daquilo que entendiam que era o mais correto e o mais claro. Depois não foi. Se calhar as consequências podiam ter sido diferentes se tivessem tomado outras decisões. Mas eu não ponho em causa que no momento em que as tomaram, tomaram-nas conscientes de que eram as melhores. Nós fazemos isso todos os dias. Tomamos uma decisão e depois, se calhar, olhamos para trás, se calhar podia ter sido diferente. Mas fazemos todos os dias, aliás, é normal na decisão. Portanto, a única resposta que eu lhe posso dar é: as pessoas que tomaram as decisões nessa altura, eu admito e estou crente que tomaram as decisões naquela altura que eram aquelas que acharam que eram as melhores. Sr. Doutor, há uma célebre nota de fevereiro de 2011, onde dá extensivamente conta de vários problemas. Essa nota, viemos nós aqui a saber, no decurso desta comissão, ficou perdida na hierarquia nas mãos do Sr. Dr. Vasco Pereira. Eu pergunto, dentro da hierarquia do Banco de Portugal e do Departamento de Supervisão, qual é a responsabilidade ou a sanção que existe, porque a mim interessa-me particularmente a questão de avaliar quem guarda os guardas, para alguém que retém uma informação vital desta importância e que não a transmite aos seus superiores hierárquicos. Ou se era transmitida de uma forma não formal e que a responsabilidade tivesse ficado ali a meio do caminho, não obstante a hierarquia saber qual era a prática no âmbito no Departamento de Supervisão relativamente a isto. A prática na supervisão era uma prática de partilha de informação permanente, não é? Quer dizer, não era prática de nós escondermos, era prática de permanente partilha de informação. Não sei o que será passado em 2011, mas a prática na supervisão era partilha permanente dentro do Banco de Portugal, permanente com Frankfurt. Eu devo dizer que houve uma pessoa
Eu tive uma reunião uma vez com uma entidade portuguesa e no final do dia fiz um e-mail para Frankfurt a dizer: tive esta reunião com esta pessoa. Desculpe, eu faço-me daqui é falta de prática. Tive uma reunião com alguém que depois, no final do dia, fiz um e-mail para o diretor da supervisão de Frankfurt. Tive a reunião com esta pessoa, desta entidade, e na reunião passou-se isto. E essa pessoa fez queixa ao Banco de Portugal de que eu tinha informado de Frankfurt de que tinha tido aquela reunião. A única resposta dessa queixa é rir, porque, quer dizer, há uma integração total da supervisão. Eu não tenho conhecimento, nem tenho nota. Aliás, hoje os sistemas, por exemplo, enquanto estava no Banco de Portugal, toda a informação era eletrónica. As próprias decisões no Conselho de Administração, penso que continuam, não há motivo para... Todas elas eram eletrónicas, era tudo por via eletrónica. Portanto, hoje é muito fácil, dada a via eletrónica todas as informações, saber o tracking, saber o que é que se passou com cada informação. Portanto, no tempo em que eu lá estava, em 2011 seguramente não seria, mas quando eu lá estava, e hoje deve ser igual, e o próprio Conselho de Administração decide em cima da via eletrónica. Por exemplo, nós muitas vezes sabemos a decisão. Enquanto o Conselho está a correr, o secretário introduz, esta proposta foi aprovada. E o Conselho decorre entre as 3 da tarde e as 6 da tarde, e às 4h30, se aquela proposta foi aprovada, os serviços sabem porque o secretário introduz no sistema, a proposta foi aprovada e ela está disponível. Isto é um mecanismo que era no meu tempo. Portanto, nós conhecíamos a decisão do Conselho ainda antes do Conselho ter acabado, porque é tudo feito por via eletrónica. Portanto, por esta via, as informações podem se perder, mas se perderam porque alguém não deu seguimento, isso hoje deve dar origem a uma informação importante que se perde e não se deu seguimento, não sei porquê, deve dar origem a uma análise porque é que a coisa não aconteceu e depois teria algumas consequências. Consequências podem ser mais ou menos graves em função da gravidade da própria instrução, da própria informação, e em função da gravidade de não ter tido seguimento. Agora, não sei objetivamente que tipo de consequências são. Agora, um caso desse, evidentemente, deveria ser analisado e investigado, não é? O Sr. Doutor já referiu aqui e sabemos que fez o tal período de nojo entre a saída das instituições onde esteve, mas noutros casos não foi assim, concretamente com o Dr. Luís Costa Ferreira e o Dr. Pedro Machado. E a eles, pelo Dr. Luís Costa Ferreira, foi referido e alegou o dever de segredo, que é um dever ético, não obstante estar considerado no Código Penal, a que estava sujeito. Eu pergunto-lhe, e também já respondeu, mas queria que explicasse, que conhecimentos, que informação sensível é que estas pessoas que desempenharam anteriormente os cargos de supervisão tinham que seriam incompatíveis com a passagem imediata pelas tais portas giratórias, o Sr. Doutor também já disse que não gostava da expressão, mas não encontrou outra mais feliz, para passarem diretamente para o lado contrário, portanto, para a parte contrária, com essa informação. A ver, hoje este período de nojo penso que é normal e hoje é encarado com toda a naturalidade. É evidente que quem está na supervisão de um banco central ou de um sistema conhece a situação de outras entidades. Evidentemente que conhece. Segunda questão, essa é a primeira questão, conhece. Essa informação tem efetiva utilidade do ponto de vista de ser informação útil à entidade, à instituição para onde se vai? Depende muito. A maior parte da informação devo dizer que não tem. A maior parte da informação devo dizer que não tem. Porque a maior parte da informação hoje é de natureza muito pública. Mesmo há bocado eu referi-me uma coisa que é o relatório da disciplina de mercado. Volto a dizer, acho que pouca gente lê, está público. Todos os bancos portugueses, ou pelo menos os maiores, têm o relatório da disciplina de mercado publicado, que tem informação muito exaustiva sobre a situação concreta e os riscos concretos da instituição. Mesmo aí, muita informação é divulgada e é conhecida. Haverá sempre algum resquício que pudesse, no limite, poder ser vantajoso para a instituição? Pode haver. Depende de dois fatores, depende desse período de nojo, e o período de nojo afasta mesmo a informação que se conheça, afasta a informação do momento da decisão e, digamos, do seu impacto. E depois há sempre questões de natureza, há sempre a independência pessoal e há sempre questões éticas. As questões éticas são muito individualizadas, não é? Não há uma ética geral, há uma ética individual. Isso depois é uma questão que se coloca, aliás, a própria
A independência da pessoa é vista da perspectiva da independência formal e da independência, independence of mind, como chamam os ingleses, da independência de espírito, da pessoa se considerar ou não independente. Eu acho que o período de nojo faz sentido. Eu acho que haver um período de nojo faz sentido. Eu acho que isso hoje é considerado de uma forma natural e normal, mas acho mesmo que deve ser disciplinado. As pessoas devem saber o que contam. Eu vou trabalhar para esta instituição e fico a saber que eu vou ser, por exemplo, administrador do Banco A e fico a saber, de uma forma objetiva, no momento em que acabar o meu mandato, o que é que eu posso fazer. E, portanto, acho que a existência do período de nojo é importante. Acho que deve ser quase que regulamentado de uma forma mais objetiva para se conhecerem as normas. E, portanto, isso eu não tenho dúvida que um período de nojo hoje deve existir. No tempo não existia. Isso põe em causa a atuação da pessoa. Já é uma coisa diferente. Isso é olhar e ver. A atuação da pessoa é um caso concreto. Agora, não sei se põe, no caso concreto, não vejo que tenha posto. Eu, pessoalmente, que conheço bem a pessoa, não vejo que tenha posto. Mas isso já não compete julgar. O período de nojo parece-me que faz sentido que existe. Eu não estou nada arrependido de ter cumprido um período de nojo. O Sr. Doutor acha que é possível fazer a cisão do juízo de prognose entre eu, diretora de departamento, e eu na auditoria? Eu não posso decidir assim porque tenho aqui o dever de segredo. Portanto, estamos a falar de processos mentais, não é? E, no fundo, tudo isto nos reconduz também à idoneidade, aos processos de idoneidade, para as pessoas depois voltarem a desempenhar os cargos, porque estas pessoas depois regressaram à base, regressaram ao Banco de Portugal. Eu penso que, por outro lado, a pessoa não estava na auditoria, não é? Estava numa área completamente diferente da auditoria. Portanto, não estava na auditoria. Penso eu. Mas é como digo, Sr. Deputado, acho que o período de nós hoje é uma coisa que é encarada com naturalidade. No próprio Banco de Portugal não existia. Nem no Banco de Portugal, nem noutras instituições. Quer dizer, não é só o Banco de Portugal, é o Banco de Portugal e outro. Não é só, há instituições Eu saí da CMVM, fui para um banco. Eu saí da CMVM, fui para um banco, é claro, está no meu currículo. Em que ano foi? 1990, penso eu. 1900, talvez. Na altura não havia, estes temas não estavam presentes, não eram temas que equacionassem. Tudo o resto depende de quê? Passou a depender do nosso comportamento individual, não é? O que eu digo é que eu, pessoalmente, estou de consciência muito tranquila, mas que não havia período de nós. Eu hoje penso, será que devia haver? Devia. Eu passei a falar em mim próprio. Se calhar esse termo devia haver? Devia. Tivemos recentemente uma discussão sobre isso, também a propósito da transição de Ministro das Finanças para o Governador do Banco de Portugal, numa porta direta, mas perguntava-lhe, porque o tempo urge, o Sr. Doutor conhece o relatório Costa Pinto? Não. Não conheço. Mas o Sr. Doutor prestou apoio à Comissão Independente enquanto ela estava a trabalhar. Eu penso que houve um membro da supervisão que prestou apoio direto. Eu, se me lembro, e honestamente, fui ouvido pela Comissão uma vez. Mas também não tinha que ser muito mais, porque eu não tinha o conhecimento do que se tinha passado. O relatório fez sobre um facto passado que me era completamente estranho do ponto de vista de conhecimento pessoal. Eu penso que tive uma vez uma reunião uma reunião com a equipa que estava a preparar o relatório. Não me lembro já, honestamente, não me lembro bem que tipo de questões e o que é que foi abordado, mas eu não era parte desse processo, porque o processo que estava em causa era a análise do processo de supervisão antes da resolução, não é? Penso eu. Mas eu não tenho acesso, eu penso no Banco de Portugal. Enquanto eu estive no Banco de Portugal, não conheço ninguém que tivesse acesso. Senhor Doutor... Minto, conheço uma outra pessoa que fez parte do grupo de trabalho. Agora, fora do grupo de trabalho que preparou o relatório, eu não conheço ninguém, nunca falei com ninguém que tivesse tido acesso. Eu penso que mesmo o Conselho de Administração como um todo não teve acesso a esse documento. Mas, enfim, Quais foram as instruções que recebeu diretamente do Sr. Governador do Banco de Portugal para o tipo de colaboração que tinha que prestar com a Comissão Independente que estava a elaborar o relatório? Não recebi instruções nenhumas. Não lhe foi dito nada em termos de colaborar para facultar todos os elementos que lhe fossem necessários, que fossem pedidos? Mas isso foi uma instrução básica inicial. Aliás, eu penso, não estou absolutamente seguro, mas eu penso que houve um diretor adjunto da supervisão que colaborou muito próximo de uma forma muito próxima com esse grupo. Agora, foi pedido que se divulgasse toda a informação, absolutamente. Não houve qualquer restrição
que fosse colocada à supervisão prudencial no sentido de prestar informações à Comissão. Isso está fora de questão. Não houve qualquer tipo de instrução que não fosse prestem as informações que têm que prestar. Eu penso que isso foi feito de uma forma completamente livre e aberta. Muito bem. Livre e aberta nos condicionalismos do conhecimento e do decreto do trabalho. Agora, a informação a informação que foi prestada pela supervisão foi completamente livre e aberta. E foram pedidas informações ao Sr. Doutor? A mim especificamente não, foram pedidas ao Departamento. Ao Departamento? Sim. Muito bem. O Sr. Doutor teve conhecimento, que já aqui referiu pelo menos uma pessoa, que foram ouvidas pessoas para a feitura, para a elaboração da auditoria, do relatório? Tive conhecimento que sim, que foram. Podemos dizer que foi então cumprido o contraditório, ou seja, no decurso da elaboração da auditoria foram ouvidas as pessoas e puderam explicar aquilo que tinham feito. As pessoas, outra vez, eu vou dizer isto... Não estou a falar do Sr. Doutor, não, mas eu estou só a dizer... das pessoas que quem a Comissão entendeu ouvir. Certo, Sr. Deputada, vamos lá ver. Nós não estamos sempre dentro de tudo o que está a passar na instituição. Eu não sei, foram ouvidas pessoas. Acho que o relatório, eu presumo que a Comissão Parlamentar tenha cópia desse relatório, mesmo que eu li isso, eu não vi, mas li que tem. Admito que nesse relatório se diga quem são as pessoas que foram ouvidas, admito eu, não sei. Eu presumo, eu penso, que da supervisão foi ouvida pelo menos uma pessoa. Pelo menos uma pessoa, uma ou duas. E houve um elemento, salvo ver, da supervisão que fazia parte, mas eu estou a especular um pouco, porque eu não estou absolutamente seguro, fazia parte da equipa de supervisão e também colaborou com esse relatório. Eu não sei o que é aquilo, contraditório, honestamente. Houve pessoas da supervisão que foram ouvidas, não sei o que é que foram ouvidas, porque eu não os perguntei, não falei sobre isso, não falei com as pessoas sobre isso. O trabalho foi feito de uma forma, na minha opinião, absolutamente livre e independente. E as pessoas foram, disseram o que entendiam que deviam dizer. Se isso corresponde ao contraditório, eu não sou capaz de ajuizar. Muito bem, já explicou. O Sr. Doutor alguma vez pediu para ver esse relatório? Não. Sabia-se que no Banco de Portugal que esse relatório estava a ser feito, que essa auditoria estava a ser feita? Sabia-se. Era tema de conversa, as pessoas não questionavam, concluído o relatório, onde é que ele está, porque é que não conversamos sobre ele, porque é que não discutimos, o que é que correu mal, que vamos analisar, até para, numa atitude proativa de correção, profilática para o futuro? O tema de conversa era, no fundo, pensar que aquele relatório estava a ser feito um pouco também naquela inspiração que se deu. Desculpe, não consegui ouvir disso. Desculpe, eu chego de trás e estou a dizer que o tema de conversa era muito naquela base que o relatório estava a ser feito. E o relatório foi pedido e foi solicitado de uma forma que eu acho meritória e vale a pena valorizar esse aspecto. Como, por exemplo, se vê que certos organismos mais de natureza anglo-saxónica, penso que está mais inspirado pelos mecanismos, ou mesmo americanos, aliás, vê-se nos filmes americanos, vê-se muito esse tipo de coisas, o Internal Affairs, as áreas internas a fazer esse tipo de diagnóstico. Eu penso que o trabalho era discutido, que o trabalho tinha sido feito nessa base. O que é que aconteceu, o que é que se fez mal, o que é que podemos daqui aprender para o futuro. Isso conversava-se, obviamente que conversava, e penso que isso é claro que esse era o objetivo do relatório. Depois foi decidido não divulgar, nós soubemos que foi decidido não divulgar, não pedi porque sabia que foi decidido alguém, eu penso que o Sr. Governador decidiu não divulgar. Depois, a partir daqui, fazem-se, obviamente, especulações, mas quer dizer, são meras especulações, então, não é? Está barulho, não consegui ouvir, mas então conheciam-se quais eram os objetivos. Os objetivos e as conclusões? Não, as conclusões não, conheciam-se os objetivos. Sabia-se o que se conhecia, e eu penso que é correto o que estou a dizer, o que se conhecia era que o relatório estava a ser feito e preparado para se ter uma noção de alguma coisa que pudesse ter sido feita não menos bem ou errada no passado e que se pudesse tomar a partir daí algumas correções em função disso. Isso eu penso que era conhecido, conversa. Não me lembro já bem que temos, honestamente. O relatório ficou concluído, salvo erro, em 2015 e o Soutor saiu de lá em 2017. 17 de janeiro. 17 de janeiro. Nesse curso do tempo, não insistiu, não pediu para ver, até atenta as funções que desempenhava. Eu quero ver o que é que correu mal para corrigir. Terei falado com o administrador que me comunicou que o relatório não era para ser divulgado. Não perguntou porquê, Sr. Doutor? Não. Talvez tivesse perguntado, mas não me recordo que resposta tive. Porquê que não podemos saber o que é que está mal? É como os pais educar uma criança. Para se corrigir, tem que se dizer à criança o que é que fez mal. Passa a analogia.
Sra. Deputada, mas tenho- não consigo, Mas não era consigo só dizer para mais nada, não é? Muito bem. Deputada, para terminar. Para terminar, a última pergunta, Sr. Presidente, muito obrigado. O relatório, pois, não conheço o relatório, ia lhe perguntar se Não. das recomendações ali constantes, algumas já foram implementadas, mas não conheço o relatório, Não portanto conheço o relatório. não tem essa resposta. Muito obrigado pelas respostas, Obrigado. Sr. Doutor. Muito obrigado.